Olá, amigo prevencionista, tudo bem? Chegamos aos últimos tópicos sobre a NR5. Sem muita enrolação, vamos à sala de aula desta fábrica de vacinas, de onde vou ministrar esta aula. Itens da NR5 que serão abordados nesta aula. 5.8 CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços. E a última seção, 5.9 Disposições finais. Assim, fica faltando o dimensionamento e o anexo 1, CIPA da indústria da construção. Vamos começar? 5.8.1 A organização de prestação de serviços deve constituir CIPA centralizada quando o número total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no quadro 1 desta NR. As unidades da federação são os estados. A CIPA centralizada tem seu objetivo de prevenir doenças e acidentes relacionados ao trabalho em todos os estabelecimentos aos quais a empresa exerce sua atividade no Estado, menos nos estabelecimentos atendidos por CIPA própria, como vamos ver no próximo item. 5.8.1.1 Quando a organização contratada para prestação de serviço a terceiros exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrada em grau de risco 3 ou 4 e o número total dos seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no quadro 1 desta NR, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. Este item está falando sobre a CIPA própria do prestador de serviço. CIPA é essa que atuará exclusivamente no estabelecimento da contratante, diferente da CIPA centralizada. Observe também que, pelo texto da norma, se a empresa contratada for de risco 4 e a contratante risco 3, será considerado o grau de risco da contratante, menor em relação ao grau de risco da contratada. 5.8.1.1.1 A organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria, no caso de prestação de serviços a terceiros com até 180 dias de duração. 5.8.1.2 O número total de empregados da organização contratada para prestação de serviços, para efeito de dimensionamento da CIPA centralizada, deve desconsiderar os empregados alcançados por CIPA própria. 5.8.2 A organização contratada para prestação de serviços, quando desobrigada de constituir CIPA própria, deve nomear um representante da NR5 para cumprir os objetivos dessa NR, se possuir 5 ou mais empregados no estabelecimento da contratante, o que inclui contratos menores de 180 dias e em estabelecimentos da contratante de todos os graus de riscos. Os estabelecimentos com representante da NR5 fazem parte do dimensionamento da CIPA centralizada. 5.8.2.1 A nomeação de representante da NR5 em estabelecimento onde há empregado membro da CIPA centralizada é dispensada. Assim sendo, o membro da CIPA centralizada que exerce seu trabalho nesse estabelecimento irá fazer a função do representante designado. 5.8.2.2 O estabelecido no item 5.8.2, que acabamos de ver e define a nomeação do designado CIPA da empresa prestadora de serviços com 5 ou mais empregados no estabelecimento, quando desobrigada a constituir CIPA própria, não exclui o disposto no subitem 5.4.13. O subitem 5.4.13.1 diz que o estabelecimento fica desobrigado a nomear o designado CIPA se for atendido pelo SESMIT. E o item 5.4.13.2 se a organização for uma MEI, microempresa individual, quanto ao estabelecimento sede da organização contratada para a prestação de serviços. Confuso. Mas o que a norma diz é que, se o estabelecimento sede da organização contratada para a prestação de serviços possuir SESMIT, mesmo que em outro estado ou for uma MEI, não será obrigado a designar o representante da NR5. 5.8.2.3
A nomeação do representante da organização contratada para a prestação de serviços deve ser feita entre os empregados que exercem suas atividades no estabelecimento. Se a CIPA é por estabelecimento, não faz sentido um designado da CIPA que exerce suas atividades em outro estabelecimento. 5.8.3 A organização contratada para a prestação de serviços deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre os estabelecimentos nos quais possui empregados. Até porque uma CIPA sem estabelecimento não é uma CIPA, e a CIPA centralizada deve atuar nos estabelecimentos aos quais está vinculada. 5.8.3.1 A organização deve garantir a participação dos representantes nomeados da NR5 nas reuniões da CIPA centralizada. A união faz a força, e os nomeados da NR5 são um braço da CIPA centralizada nos estabelecimentos. 5.8.3.2 A organização deve dar condições aos integrantes da CIPA centralizada de atuarem nos estabelecimentos que não possuam representantes nomeados da NR5, atendido o disposto no subitem 5.6.2. E o que ele diz? As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, preferencialmente de forma presencial, podendo a participação ocorrer de forma remota. Como vamos ver mais para frente, no subitem 5.8.7.1, a organização contratada deve indicar um representante para participar das reuniões da CIPA, da contratante. E quando a contratada não possui CIPA própria, ou nomeado da NR5, um membro da CIPA centralizada deve ser indicado para participar desta reunião. E por isso, a organização deve dar condições aos integrantes da CIPA centralizada de atuarem nos estabelecimentos que não possuem representantes nomeados da NR5. 5.8.4 Representante nomeado da NR5 das organizações contratadas para a prestação de serviço devem participar de treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. Como vimos no subitem 5.8.1.1, tanto o dimensionamento quanto o treinamento da CIPA própria, e agora, neste subitem, o treinamento do nomeado da NR5, do prestador de serviço, devem sempre considerar o grau de risco da contratante. 5.8.5 A CIPA da prestadora de serviços a terceiros constituída nos termos do subitem 5.8.1.1 será considerada encerrada para todos os efeitos quando encerradas as atividades no estabelecimento, o que faz sentido, já que não haverá mais atividade do prestador de serviço no estabelecimento onde a CIPA atua. 5.8.6 A organização contratante deve exigir da organização prestadora de serviços a nomeação do representante da NR5, prevista no subitem 5.8.2. Este subitem tem por objetivo possibilitar a fiscalização autuar a contratante quanto à não nomeação do representante da organização contratada. Uma observação que acabei de lembrar. Diferente do que é apresentado na norma do site do Ministério do Trabalho e Previdência, no Diário Oficial da União, o representante da NR5 é chamado de representante da organização. 5.8.7 A contratante deve convidar a contratada para participar da reunião da CIPA da contratante, com a finalidade de integrar as ações de prevenção, sempre que as organizações atuarem em um mesmo estabelecimento. Este diálogo é sempre muito importante. São várias empresas exercendo diferentes atividades com seus riscos inerentes em um mesmo estabelecimento. 5.8.7.1 A contratada deve indicar um representante da CIPA ou representante nomeado da NR5 para participar da reunião da CIPA da contratante. Quando a contratada não possuir CIPA própria ou representante nomeado da NR5, um representante da CIPA centralizada deve ser indicado. Agora vamos para a seção Disposições Finais. 5.9.1 A contratante adotará medidas para que as contratadas, suas CIPAs, os representantes nomeados da NR5 e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento
recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de prevenção, em conformidade com o Programa de Gerenciamento de Riscos previstos na NR1, PGR. E o que diz a NR1? 1.5.3.3. A organização deve adotar mecanismos para: letra B. Comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. Observe que tanto a NR5 quanto a NR1 referem-se a todos os trabalhadores e não apenas aos trabalhadores envolvidos com a CIPA. O próximo item já vimos, excepcionalmente, na aula 4. O Zé do passado não sabia o que o Zé de hoje sabe. Toda a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição das inspeções do trabalho, pelo prazo mínimo de 5 anos. E por fim, em havendo alteração do grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima eleição. Ficamos por aqui. Nossa próxima aula será sobre o dimensionamento da CIPA. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Gostou ou não gostou? Ainda não segue o nosso canal? Segue aí, vai. Ajuda o Zé a te ajudar. Até a próxima aula. Dimensionamento da CIPA. Fui!